Bom dia, Bom dia. tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Como foi a semana de prova? Puxada. Foi puxada? Mas deu tudo certo, né? Tá desligado. É, eu sempre esqueço. Vamos ver, né? Se deu certo. Vocês não têm as notas ainda? A gente só conseguiu ver a nota, né? Mas não sabe qual é a questão certa. Nem nada. É porque agora mudou o sistema e os professores que vão apresentar os gabaritos. Cadê o resto do povo para a gente começar? Vou mostrar o gabarito. Oi, Felipe, oi, Caio, que tá aí também. Bom dia, professora. Bom dia. Segundo Ana Braba, depois da semana de prova, o povo não tá querendo vir assistir, não. Ó, o Anderson chegou. Gente, a Ayla chegou. Acho que ela nunca tinha aparecido por aqui. Oi, Ayla, seja bem-vinda na minha aula. Bom dia, Bom, obrigado. você estava matriculada antes? Não, é que eu matriculei por agora, porque estava dando problema na minha matrícula. Ah, por isso que eu não tinha te visto antes, mas você chegou a fazer as provas? Uhum. Ah, então tá bom. Bom dia, Amanda. Bom dia, professora. Estamos aqui esperando o povo chegar. Tem que estar devagar. Tati, só aproveitando enquanto o pessoal vai terminando de chegar, Sim. que a Adriele tinha passado a orientação para a gente, né? Que os trabalhos iam ser adiados até o dia 30. As atividades, na verdade. Só que aí a gente acabou ficando na dúvida se era só as atividades pós-aula ou se também iam ser as atividades processuais, né? Tipo de trabalho que o professor passa, alguma coisa assim. Foi compactado, passado para nós no grupo dos professores que as atividades pós-aula, as atividades processuais, era para a gente aumentar o prazo até dia 30. As atividades que os professores passam por conta própria, igual com a gente é o documentário, ficou por conta de cada professor. Confesso para vocês que, conto para vocês, né, que outras turmas chegaram a me pedir para estender o prazo. E eu peguei e falei assim, gente, mas nós discutimos esse documentário na terceira semana de aula, não é possível que ainda não fizeram o trabalho. Mas eu aumentei um pouquinho o prazo, uns 2, 3 dias, no caso foi uma turma de quarta-feira, aí eu aumentei o prazo para eles até quarta, entendeu? Porque eu acho assim, se eu tivesse passado o trabalho para vocês agora, na semana de prova, justificaria eu aumentar o prazo. Mas a gente discutiu esse trabalho faz tempo, já era para estar pronto, só esperando para colocar lá. Oi, Amanda. Sobre uma outra questão que a gente gostaria de conversar com a senhora, é sobre a questão dos pós-aulas, porque acabou que nas primeiras VAs, como ainda estava aquele período de adaptação, o sistema também ainda estava adaptando e tal, acabou que foi ficando acumulado e tal, e foi muito difícil, porque alguns professores, por exemplo, não foi o seu caso, mas alguns professores deixaram para passar na última semana, e aí acumulou aquele tanto de trem com prova, e aí a gente ficou assim com um monte de questão para fazer, a gente ficou com um monte de coisa. Aí tinha professor que a gente fez prova, mais os pós-aulas tudo junto, então aí acabou Meu ficando, Deus. tem mais de
mais de 15 questões para a gente fazer, né? E aí a gente vai falar assim com todos os professores e tal, né? Porque se for só de uma matéria, ainda ia, né? Mas quando acontece com muitas matérias, a gente fica muito sobrecarregado, muito acumulado, e a gente gostaria de ver realmente a possibilidade, assim, de tentar definir, assim, postar um pós-aula, um ou 2 dias depois da aula, assim. Sim, é o Pode, ideal. É o ideal. porque senão Foi o que eu acumula muito, tentei, né? foi o que eu tentei fazer. Eu acho que com vocês eu atrasei só na disciplina de ser psicólogo. Nessa aqui de desenvolvimento, ela estava Isso. super em dia, né? Sim, é por isso que a gente falou assim, não, vamos falar com todos os professores, né, também, até para reforçar esse comportamento, né, porque é muito bom quando já tem o pós-aula no dia ou um dia depois, porque geralmente a gente tenta fazer as coisas do dia anterior, né, e do dia posterior e o do dia. Agora, se aí depois posta 2 dias depois, 3, na verdade, aí a gente já fica assim, nossa, tem que fazer de tal coisa, a gente fica muito ansioso, fica com um processo muito estressante. Então, assim, realmente esse prazo de 2 dias, igual foi feito nessa disciplina, foi, assim, muito bom, foi, assim, ideal mesmo, assim, até para continuar nesse comportamento, se for possível, né? Porque eu sei que também é muito complicado para os professores, porque é muita coisa, né? Se é muita coisa para a gente, para os professores também é. Lógico, com certeza. Eu vou tentar sim, na medida do possível, vou tentar fazer assim. Hoje é uma aula bem atípica e nós, professores, estamos um pouco, confesso, que eu estou um pouco perdida. Por quê? Porque no cronograma que foi passado para a gente, as provas cairiam na 7ª semana. Só que elas caíram na 7ª semana de quem começou a aula na 5ª. Então, as disciplinas que começaram na quinta-feira, deu certinho. A prova caiu na 7ª semana e essa semana já começa o ciclo 2. Então, justifica quem começa no ciclo 2 colocar pós-aula, né? Agora, no nosso caso aqui, a nossa prova caiu na 6ª semana, hoje é a 7ª semana, essa semana ainda está dentro do ciclo 1. Ou seja, essa semana não vai ser contada para o ciclo 2. E aí, será que conta esse pós-aula de hoje, sendo que vocês já fizeram a VA? Aí nós ficamos, inclusive a aula de hoje é devolutiva. Como que a gente faz um pós-aula de devolutiva? Então, assim, a aula de hoje, Amanda, eu não vou para o pós-aula porque eu não sei o que é para fazer. Tá? Assim que for explicar pra gente, ó, é para fazer um questionário, nem que eu pergunte assim, gostou da prova ou não gostou, verdadeiro ou falso, a gente vai ter que pôr alguma coisa nesse pós-aula. Uma ideia que o professor Fernando deu na reunião que a gente teve é o pós-aula de hoje ser repetido no pós-aula da aula 8, porque se for para contar ponto, conta só depois. Mas não tem conteúdo hoje. A minha dúvida é, o conteúdo de hoje é uma devolutiva, ou seja, é uma revisão de todas as aulas que a gente teve. Se for para fazer questão e for para contar ponto para vocês, eu coloco. Posso até repetir algumas questões que a gente já teve nos questionários anteriores, só para contar mesmo como pós-aula. Mas ainda não tenho essa orientação, então o pós-aula de hoje eu vou ficar devendo para vocês até eu entender o que é para fazer. Tá bom? Bom, eu acho que a gente já tem um número legal de pessoas aqui para a gente começar a fazer a devolutiva. A minha proposta é a seguinte, eu estou com a prova aberta aqui, com as 20 questões de prova aberta, e aí eu vou fazer uma leitura junto com vocês dessas questões. Por que tem que ser as 20? Porque as 10 de cada um não coincidem, porque elas são as aleatórias, né? Então, eu preciso passar por todas as questões para chegar naquela questão que talvez teve dúvida, aquela questão que às vezes vocês acham que o gabarito podia estar errado, e aí a gente vai discutir. Lembrando que vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou bem flexível. Se a questão tiver com o gabarito errado, a gente pode tentar corrigir a questão, a gente pode tentar anular a questão. A minha intenção não é prejudicar ninguém. É só, eu acho que no momento de devolutivo é o momento que a gente mais aprende. Eu acho muito legal quando vocês vão defender o argumento de vocês, porque a questão tal tá certa. Aí eu acho legal, porque é sinal que vocês estão sabendo do conteúdo, sabe?
E aí eu gosto muito dessa aula por causa disso. Eu tô vendo gente diferente aqui. Luciana. Luciana? Luciana, oi, bom dia, professora. Bom dia. Eu te conheço? Não, não, eu não consegui assistir nenhuma aula ainda. Eu entrei uns dias antes da semana de prova, uma semana. Aí foi na semana do Nossa, feriado. Minha matrícula foi matriculada, foi efetivada. ele teve feriado, entendi. Foi. Bom, espero que você tenha conseguido fazer a prova com os vídeos e com o material que estava postado. Consegui E, sim. ah, que bom. Seja bem-vinda então, tá, Luciana? Vou fazer Obrigada. a devolutiva aqui. Acho que tá todo mundo aqui, o Obrigada. restante eu já conheço. Ó, eu vou fazendo a leitura, a gente vai conversando. Na medida que vocês quiserem interromper para falar qualquer coisa, vocês fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu aumentar um pouco a letra. A maioria das questões eu retirei frases prontas do livro. Se vocês acompanharam a prova pelo estudo de vocês, vocês perceberam isso. Então, eu vou fazer uma leitura mais rápida para não ficar muito maçante, tá bom? Só naquelas que eu achar que pode ter tido alguma dúvida que a gente vai fazer mais pausado. A questão 1, por exemplo, fala sobre o processo da puberdade, que leva normalmente 3 a 4 anos. Aí nós temos 3 afirmativas. Os caracteres sexuais primários são os órgãos reprodutivos, os caracteres secundários são alguns sinais do amadurecimento, que não envolvem os órgãos reprodutivos, que é seio, barba, acne, etc. O primeiro sinal de maturidade sexual na menina é a menarca e na menina é a espermarca. A resposta certa, todas as afirmativas estão corretas. Ok? Passando então. Alguns estudos de imagiamento do cérebro de adolescentes diz que o adolescente ainda não está totalmente maduro. Então, os adolescentes processam informação sobre as emoções diferentes dos adultos? Sim. Portanto, os adolescentes podem ser considerados responsáveis pelos seus atos? Professora, Não. Oi, Anderson. eu tava falando aqui, isso passou muito rápido. Tem como voltar aquela primeira, por favor? Pois não, Anderson. É sobre... Um momento, rapidinho. Sobre o segundo item, que fala os adultos. Não, peraí, um momento. Não é essa, professora, desculpa. Não é essa, foi mal. Então, essa número 2, a 1 está certa e a 2 está falsa. Alguma dúvida nessa? Ok. Terceira. Com base na teoria sobre a adolescência, vamos analisar essas 3 afirmativas. A adolescência é marcada pela busca da identidade? Sim ou não? Sim. A adolescência é um período de crises espirituais recorrentes? Sim. O adolescente apresenta contradições na sua conduta? Tem hora que ele quer uma coisa, tem hora que ele gosta de uma coisa, tem hora que ele gosta de outra? Sim. Então, as 3 estão corretas. Ok? Posso passar? Quatro. Acerca do desenvolvimento cognitivo da adolescência. Vamos analisar essas afirmativas aqui e vamos ver qual que está certo. 1. Desenvolve-se a capacidade de pensamento abstrato. Eu até comparo com a terceira infância e falo que eles aprendem ironia, aprendem duplo sentido. Então, eles têm essa capacidade de fazer esse raciocínio, né? 2. O pensamento imaturo persiste em algumas atitudes e comportamentos? Sim, eu até comentei que alguns adolescentes querem ganhar presente das crianças. Então, tá certa também.
3. As características físicas não desempenham papel importante no autoconceito do adolescente? Tá errado, porque a gente falou de transtorno alimentar, que a autoimagem deles é completamente distorcida. Tá errado. 4. A intensidade e a intimidade das amizades estão, em parte, relacionadas ao desenvolvimento cognitivo? Não. O que está relacionado com o desenvolvimento cognitivo é a intimidade, a capacidade de se relacionar. Porque intenso, a amizade pode ser em qualquer idade. Então, não é só na adolescência e não está relacionado ao desenvolvimento cognitivo. Então, só está correta a número 1 e a número 2. Alguém ficou em dúvida nessa questão? Eu pus a 1, 2 e 4. Eu achei que a 4 fosse certa, entendeu? Aí a senhora falou que a intensidade, né? Uhum. Que é geral, né? Sim. Mas a dúvida minha foi essa, eu errei essa. Mas agora ficou claro? Mais ou menos ainda. Você quer debater comigo? Eu não concordo com a intensidade. Eu Ah, acho que tá aí, né? A intensidade e a intimidade das amizades estão em partes relacionadas ao desenvolvimento cognitivo. Eu ainda uhum. não entendo por que a intensidade. Tá, vou tentar explicar então melhor para você. A intimidade das amizades na adolescência, ela está relacionada ao desenvolvimento cognitivo. Por quê? Porque você tem... O que é intimidade numa amizade? É você contar segredo, é você ser capaz de abrir a respeito dos seus problemas internos, a respeito das suas dificuldades, relacionamento com seus pais. Então, essa intimidade, ela existe na adolescência por causa do desenvolvimento cognitivo, porque na infância, a criança ainda não tem essa capacidade de se relacionar contando seus problemas para o coleguinha. Por quê? Porque ela ainda não tem esse desenvolvimento cognitivo. Agora, a intensidade, ela não depende do desenvolvimento cognitivo. O que é intensidade? É a força que aquela amizade tem, a força que o sentimento tem, que causa. Então, assim, aquela saudade do amigo, a vontade de estar junto do amigo. E essa intensidade, ela existe também em outras idades. Lá atrás, na segunda infância, na terceira infância, uma criança é capaz de se relacionar intensamente. Ela não é capaz ainda de se relacionar intimamente. Por quê? Porque a intensidade ela não está diretamente ligada ao desenvolvimento cognitivo. Ficou claro? Professora, Oi. sobre essa questão, ela não caiu para mim, mas só para eu entender realmente, porque, por exemplo, assim, pelo menos para mim, essa questão da intimidade também está relacionado à intensidade, assim, por exemplo, assim, não de forma até direta, por exemplo, assim, quanto mais eu convivo com uma pessoa, mais intensa é a minha amizade, eu vou desenvolvendo uma intimidade para contar as coisas para ela, porque para uma amiga distante que por exemplo, assim, não contém muitos laços e tal, eu não vou ter muita intimidade. Agora, quando é uma amizade mais intensa, que conversa mais, que tem mais laços de convivência, essas coisas, aí também tem uma intimidade maior. Parece que essas duas características são diretamente ligadas. Uma indiretamente, essa questão do desenvolvimento cognitivo, mas é ligado à intimidade, que é essa questão que está relacionada ao desenvolvimento cognitivo. O que você achou do argumento da Amanda, Caio? Eu penso igual, concordo, porque eu acho que depende muito. Eu acho que a intensidade ela tá junto, sim, com a intimidade. Se eu não sou intenso, eu não vou ser íntimo, né? Mas aí eu não sei, né? Mas eu marquei a 1, 2 e 4, que eu achei que estava correto. Alguém mais teve essa questão? Alguém mais teve essa Nas minhas questão? próprias relações,
Foi mais ou menos assim, Tati. Quando eu tinha quando era aquelas amigas intensas, assim, que convivia no colégio, estava sempre junto, são as amigas que eu contava mais segredos. Hoje em dia a gente ainda tem uma relação, mas como tá mais distante, eu conto mais para quem convivo mais, para quem tem mais essa questão, entendeu? Então, assim, quando afasta um pouco, a intimidade também parece que vai diminuindo. Professor, nós estamos falando da quarta questão, e realmente o que eu vi aqui de um vestibular que está correto a 1, a 2 e a 4. No vestibular? Aham. Na banca de 2016. O prefeitura de... O Anderson achou questão na internet. É isso, Anderson? Sim. Então é a 1, a 2 e a 4 que estão corretas? 1, a 2 e a 4 estão corretas. Além do Caio, quem mais teve essa questão? Eu. Ela também caiu para mim. Minha segunda prova. Eu não falei, não sei quem falou agora. Eu. Fala o seu nome. Maria Vitória. Agora apareceu você para mim. Caio, Anderson e Maria Vitória. Deixa eu mudar. Eu não concordei com esse gabarito, mas eu pensei, eles vão achar o gabarito lá e vão brigar comigo. Inclusive, eu acho que foi essa que eu também fui pesquisar, que eu fiquei na dúvida, e muitos sites apareceu ela como anulada. Tá vendo? É por causa dessa dúvida. Divergência. Pois é, deve ser por causa disso. Mas eu anotei aqui, e é por isso que é legal vocês fazerem isso, essa pesquisa, esse debate, porque aí há um pouco mais de crescimento, há um pouco mais de desenvolvimento nessa parte. Então, Caio, Anderson e Maria Vitória. Eu vou deixar claro aqui que eu só vou corrigir e colocar ponto para quem está participando da devolutiva. Não adianta depois alguém me mandar mensagem pela Maria Vitória ou por e-mail falando assim, professora, aquela questão que estava errada que você anulou, eu também tenho ela na minha prova. Tá? Eu acho que tem que ter, não é simplesmente, mudou da D para C. O que a pessoa aumentou de conhecimento? Nadinha, né? Então, vocês acham justo ser dessa maneira? Eu acho, por isso que eu nem fui trabalhar hoje pela manhã. Ô, Modesto, então tá bom. Então, a questão 4. Professora. Oi. Caiu para mim também, Isabelle. Isabelle. Tá. Mais alguém caiu essa? Professora Luciana, eu não sei se caiu, porque eu não tem como acessar mais, né? E eu não salvei. Você tem como ver a revisão. Você pode ir na revisão. Não está sendo permitido. Não está sendo permitido. Acabei de olhar aqui também para eu lembrar quais que eu tinha errado. Não está aparecendo. Está como não permitido revisão para gente. Professora, então, a mesma coisa também. Eu tentei ver se tinha caído para mim, também não consigo ver mais. Aí, como a senhora falou que é pela participação, ela anota o meu nome, então, por favor. Né? Garantia. Eu vou colocar aqui à parte o nome da Carla e da Luciana e eu vejo se caiu para vocês e corrijo, tá? Eu não tenho tempo de fazer, eu não tenho tempo de fazer essa revisão em todas as provas. Por isso que eu pergunto, caiu para você? Confio em quem fala, caiu. Agora, se vocês estão na dúvida, eu vou olhar a prova de vocês e se tiver caído, eu faço essa alteração, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada. Por nada. Número 5. Lembrando, principalmente para a Luciana, que está aqui novinha, não são todos os professores que fazem isso, Luciana. Número 5. A teoria do desenvolvimento psicossocial de Erikson propõe 8 estágios. Cada um envolve uma crise. Confiança versus desconfiança, culpa versus vergonha. Lembra de todas as crises? Então, quando chega na adolescência, qual que é a crise? A crise é que a maturação do indivíduo, se ela deve ser satisfatoriamente resolvida para um desenvolvimento saudável do ego. Segundo essa teoria, na adolescência, qual que é a crise?
A produtividade e a autoestima encontram-se como elementos principais da crise? Não, não é essa. B. O esforço do adolescente para compreender sua identidade é parte de um processo saudável e vital, fundamentado nas realizações dos estágios anteriores e estabelece as bases para enfrentar as crises da vida adulta. De acordo com o meu gabarito, essa é a correta. Eu preciso ler as outras. Alguém tem alguma dúvida nessa? Posso prosseguir então? Porque senão a gente vai ficar lendo esse monte de frase aqui. 6. Quanto à adolescência, gente, essa foi presente, mamão com mel, né? Assinale a alternativa incorreta. É uma fase evolutiva que se identificam mudanças significativas do ponto de vista biológico, social e psicológico, tá certo? Dura dos 12 aos 18 anos de idade em todas as culturas. Essa é a incorreta. Por quê? Por que que ela tá... relativa de cultura. A adolescência não é vista da mesma forma em todas as É culturas. uma construção social. Exato. Então, essa está errada. Ok? Sem dúvida alguma. Questão 7. A respeito de um transtorno que apresenta como sintomas restrição persistente de ingestão calórica, medo intenso de ganhar peso, de engordar, perturbação da percepção do próprio peso. Essas características se referem à anorexia nervosa. Sem sombra de dúvida, não tem como discutir nessa questão, tá bom? Número 8. Para um autor chamado Nobel, a adolescência se caracteriza por ser uma fase de desenvolvimento em que o indivíduo estabelece sua identidade adulta a partir de internalizações e identificações que ocorreram na infância, principalmente na relação com seus pais, mas também leva em conta agora as influências da sociedade em que ele vive. Conforme essa vertente de concepção, compreende-se que para o indivíduo fazer a transição da fase de criança para a vida adulta, ele tem que adquirir a seguinte característica. Definição da identidade sexual? Não. Independência econômica? Adolescência, independência econômica? Não. Consolidação do sistema de valores pessoais? Sim. Ele tem que começar a consolidar os seus valores. Estabelecimento de uma relação ainda conflituosa com a geração precedente? Não. Então, a letra C é a resposta correta. Alguma dúvida nessa? Ok. A número 9 é outra pergunta sobre anorexia nervosa, só que com outro texto, que fala também do medo de engordar, é uma outra composição na questão, mas a resposta é a mesma. Também acho que não deve ser necessário a gente ler. Número 10. Vamos marcar a incorreta. A família possui um papel primordial no desenvolvimento dos indivíduos, apresentando algumas funções que podem ser agrupadas em 3 características: biológicas, por causa da sobrevivência, psicológica e social. Tá certo? Segundo Piaget, os adolescentes ingressam no nível mais alto do desenvolvimento cognitivo, que é o pensamento formal. Eles podem imaginar possibilidades, testar hipóteses, formar teorias. Tá certo? C. Apesar da adolescência ser considerada por muitos como um fenômeno universal, ou seja, acontece em todos os povos e em todos os lugares, preciso continuar lendo? Professora, Oi. essa questão também estava pesquisando e ela se encontrou em um vestibular que ocorreu no concurso e afirma que são as questões de saúde comuns de ocorrer, mas ao mesmo tempo a banca anulou ela. Não entendi o que você falou, porque antes. Antes, a incorreta que afirma aqui que eu estava dando uma olhada, são questões de saúde comuns de ocorrer com os indivíduos. Aonde que está isso? A última. A última. Aham.
Não, mas essa tá certa. Essa tá certa, eu tenho absoluta certeza que essa tá certa, ela não tá incorreta. Essa consta que está incorreta, ao mesmo tempo, a banca anulou essa questão. Pois é, Anderson, mas essa última, a gente tem ela no nosso resumo do nosso livro. São questões de saúde da adolescência. A gente tem no livro, nessa sequência, depressão, distúrbios alimentares, abuso de drogas e doenças sexualmente transmissíveis. Elas estão nessa sequência no nosso livro. Eu peguei o edital do concurso e tudo, e afirma que ela está anulada. Ela foi de 2014. Pois é, mas ela foi anulada porque eles não souberam fazer o recurso, porque eu tenho certeza que a incorreta é a C. Por quê? Porque a adolescência não é um fenômeno universal e não acontece do mesmo jeito em todos os povos, em todos os lugares. Isso está super incorreto de se citar. E essas questões de saúde da letra E, eu tenho certeza que elas estão corretas. Complica, professor. Oi? Complica. Complica. Pois não, Anderson. Não, se você está afirmando. Alguém mais ficou com dúvida nessa questão? Não? Eu vou anotar o nome do Anderson aqui para ele não ficar chateado. Não estou chateado não, professor. Número 11. Não, pode falar. Não, é porque eu vi que era uma questão de concurso. Ao mesmo tempo que eu dava a resposta, ela foi totalmente anulada. Só isso. Eu sei, você está dizendo que ela foi anulada. Quando anula-se uma questão, você está querendo. É uma questão legal, né? É uma questão de lei. Por isso que eu vou arrumar para você. Só que se eu fosse responder o recurso dessa questão, correto, ela não seria anulada, porque ela está correta. Sim. Entendeu? Mas eu não vou debater sobre leis, que depois a gente pode se... Eu não sou advogada, né? Então, vamos lá. Número 11. De novo, assinalar a incorreta. Na adolescência, o respeito às leis, o controle interventivo, ou seja, falar que pode ou que não pode, intervir, né, quando está fazendo uma coisa errada, são essenciais para o convívio, para a manutenção dos aspectos saudáveis. Sendo assim, cabe aos pais reprimir, coibir as revoltas e as tentativas de autonomia e de afastamento dos ideais familiares. Essa foi marcada como incorreta, porque vocês lembram que a gente falou sobre diálogo, sobre autonomia um pouco do adolescente, de não ter uma invasão nessa autonomia, lembra? Por isso essa aqui está incorreta. Os pais não têm que coibir a revolta, reprimir. Então essa é a resposta incorreta. Alguém marcou outra como incorreta? Então, vamos prosseguir. 12. Os conflitos entre os adolescentes e seus pais normalmente se referem à quantidade de liberdade que esses adolescentes deveriam ter para planejar suas próprias atividades. Então, vamos marcar a alternativa correta. A. Os conflitos entre adolescentes e seus pais são mais intensos no final da adolescência, quando o adolescente quer pegar o carro. Nós nunca falamos sobre isso, nunca vi isso em lugar nenhum também. Os conflitos entre adolescentes e seus pais começam no início da adolescência e só vão piorando, podendo continuar até a vida adulta. Um fato que é comum? Não. Há um amadurecimento, né? Nós não achamos, não vai piorar até a vida adulta. C. Raramente os adolescentes entram em conflito com os pais na adolescência. Não, não é raramente. É bem constante esse conflito. D. Geralmente, os conflitos entre adolescentes e seus pais se iniciam ou aumentam no início do adolescente, se estabilizam na média adolescência e reduzem no final da adolescência. Essa está correta. Dúvidas sobre ela? Não? 13.
Acerca do relacionamento entre adolescente e a família ainda. Assinale a incorreta. Eu acho que esse barulho está errado. A rebeldia é algo incomum mesmo em sociedades ocidentais. Os adolescentes rebeldes precisam de ajuda especial. Certo ou errado? Professor, eu marquei como... Eu penso que essa daí seria correta, assim, e depois eu fiquei na dúvida. Se eu não me engano, essa caiu para mim, eu errei, não me lembro, porque não tem como acessar. Eu não sei se eu fiquei na dúvida, mas marquei a certa mesmo, não lembro. Não tem como a gente ver, mas eu fiquei pensando assim, porque... Não, pera, deixa eu ver se é essa questão mesmo. Ah, não é essa, desculpa. Ok. Vamos ler as outras, então. A rebeldia é uma característica natural do adolescente. É difícil passar por essa etapa sem cometer atos de rebeldia. Tá certo. Sigmund Freud acreditava na necessidade dos adolescentes se libertarem da dependência dos pais, e a forma mais adequada, até necessária, é a rebeldia. D. Para os psicólogos, o adolescente se rebelar é bem aceitável e é considerado sinal de que o indivíduo está saudável. Qual que está correta? Opa, qual que está incorreta? Ninguém tem dúvida nessa? Caso teria que ser a D, né? Eu acho que... Você marcou a D, Caio? Professor, eu não lembro se essa caiu, mas olhando aqui certinho, eu acho que é a D. Né? Para os psicólogos, o adolescente se rebelar é bem aceitável. Não é tão aceitável, não pode fazer isso, né? Não, deixa eu explicar essa frase para vocês, porque o gabarito está correto. Eu acabei de ver o que é a palavra que é tipo uma pegadinha aqui. É para marcar a errada, a incorreta. E na letra A está falando que a rebeldia é incomum. E a rebeldia, ela é comum. Ela não é geral, ela não é para todos, mas ela é comum. Então, por isso que a letra A está incorreta. Agora, Caio, por que para os psicólogos o adolescente se rebelar é aceitável e é considerado até um sinal de que o indivíduo está saudável? Não é que o psicólogo vai apoiar a rebeldia, não é que o psicólogo vai dizer para o pai que tem que fazer o que o adolescente quer, não é isso não. É porque dentro de uma regra de evolução, de desenvolvimento natural e normal, existe essa característica de rebeldia. Inclusive, se o adolescente está mal consigo mesmo, não concorda com o que os pais dizem e ele engole isso tudo, isso o adoece. Então, quando ele não concorda e ele diz, isso é sinal de um indivíduo saudável. Entendeu o que essa frase quis dizer? Então, a resposta incorreta é a letra A, quando fala que a rebeldia é incomum, sendo que a rebeldia é comum dentro da sociedade ocidental. Ok? Vamos para 14. Nós estamos a 1 minuto e 20 de terminar. Eu acho que vai dar tempo só da 14. E aí a gente volta no mesmo link para terminar, tá bom? 14. Falar de moral, falar de raciocínio moral. Quem falou sobre isso? Foi esse Kohlenberg, Lawrence Kohlberg, Kurt Lewin, Kafka ou Bandura? Essa também foi Mamão com Mel. Letra B, Lawrence Kohlberg, é a resposta correta. Se caiu essa para você, você ficou muito feliz, porque essa foi facinha demais, não foi? Ok, eu acho que na 15 nós vamos ter uma discussãozinha. Então, eu não vou nem começar a 15 agora, porque já faltam 15 segundos para a gente terminar. Eu vou encerrar esse link e a gente volta no mesmo link para continuar, tá bom? Opa, tem uma pergunta aqui no chat. Roberto, boa pergunta essa sua.
Ah, mas eu já respondi. Quem não está na devolutiva não ganha ponto.